Olá, esse é o nosso segundo vídeo público do nosso curso 1000 anos de História. Estamos seguindo este livro de Roger Olsen, que se chama 2000 anos de tradição e reformas, História da Teologia Cristã. E por que é o segundo vídeo público? Porque o curso é particular aos alunos do seminário, mas, como nesta ocasião, por exemplo, há alguns assuntos que ficaram pendentes. Então, como uma forma de mostrar o tipo de serviço que estamos fazendo, disponibilizamos este vídeo para a comunidade. Então, não dá para ter todo o conteúdo do livro apenas com estes vídeos, e sim fazendo parte do curso. Muito bom. Então, a semana passada, retrasada, nós falamos da primeira parte do segundo século. E agora nós vamos falar da segunda parte até o final. Esse aqui é o nosso propósito hoje. Bom? E o grande assunto para ser falado são os pais apostólicos. Os pais apostólicos formam parte de um grupo maior, chamado Pais da Igreja. E a nossa lista ela está sintetizada aqui. Existem outras listas de pais apostólicos que são um pouco mais elaboradas, mas todos eles vão incluir quase que todos esses pais apostólicos. Temos Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, e depois nós temos 3 livros que eu coloquei em itálico para facilitar a distinção, né? O Didaquê, a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. Muito bom. Então, qual que é a nossa síntese? O que vamos falar nesse vídeo? E você vai ver, você que participou da aula, vai ver que tem coisas que nós já vimos durante a aula, né? Mas então, do que vamos estar falando? Bom, 2 coisinhas. Os pais apostólicos formam parte dos chamados pais da igreja, esse grupo, né? São pessoas e obras que deram forma à fé cristã a partir da segunda metade do segundo século. Então, quando falamos de pais apostólicos, é um grupo dentro do pais da igreja. Segunda coisa, esses pais apostólicos foram os elos na transição entre a autoridade dos apóstolos, que morreram no final do século I, né? E o cânone bíblico, que apenas vai se fechar lá para o século IV. Então, essa é a importância deles. Para que autoridade que você apelava se os apóstolos estavam morrendo ou já tinham morrido? É aí que surgem os pais apostólicos. Justamente a grande distinção é que eles podem, de alguma forma, apelar a essa gênesis apostólica, esse DNA apostólico. Não, porque eu fui discipulado por fulano, eu conheci, me engano, por aí vai a coisa. Né? Então, um resuminho dos 6 que nós vamos tratar. Temos Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Didaquê, Epístola de Barnabé e Pastor de Hermas. Para que fique fácil, mais uma vez, do lado direito nós temos os livros e do lado esquerdo nós temos pessoas. Né? Então, não há uma relação entre uma coisa e outra. Né? Ficou assim, ficou bacana. Então, a primeira pessoa, dentre dos pais apostólicos que vamos ver, é Clemente de Roma. Então, ele foi bispo de Roma. É bem provável que tenha conhecido a Paulo de forma pessoal. Escreve uma carta aos Coríntios. O que é interessante dessa carta é que, anos depois de Paulo já ter sido decapitado e tudo mais, os problemas em Corinto continuam os mesmos. E então, qual que é a solução que Clemente de Roma propõe para os coríntios? Bom, a solução de Clemente de Roma é que eles se submetam ao bispo. Ponto. E uma marca assim da epístola de Clemente é justamente o apelo moral. A vida moral está acima de tudo, que é bem diferente do que nós vemos com os escritos do Novo Testamento. Muito bom.
Dentre as pessoas, nós temos a seguir Inácio. Inácio foi bispo de Antioquia, isso é muito importante para a expansão do cristianismo. Ele foi martirizado em Roma, entre alguma coisa como 110 ou 115. Tá? Ele escreve 7 cartas a 7 igrejas diferentes. Ele se posiciona muito bem a respeito da divindade e da humanidade de Jesus. Ele não chega a ser considerado um dos apologetas que iriam vir mais para frente, né, que vamos tratar no nosso próximo encontro, mas ele defende muito bem a fé cristã contra o gnosticismo. Ele era muito reverenciado pelos cristãos do segundo século e é bem provável que essa seja a razão do martírio dele. Né? Qual que é a recomendação dele? Bom, nada façam sem os bispos. Então, Inácio, juntamente com Clemente, isso é uma constante que nós vemos nos pais da igreja, é uma inclinação constante à estrutura da igreja. Tem que haver uma ordem. Por quê? Por causa da desordem que havia. Então, em Inácio, uma coisa bem clara, bem nítida. Depois nós temos Policarpo. Então, Policarpo é discípulo de Inácio, vai seguir o mesmo caminho de Inácio. Ele é martirizado agora em Esmirna, no ano 155, mais ou menos, né, por aí. E ele recebe uma carta de Clemente, mas ele também escreve uma carta para os filipenses, mas não tem relevância para a história da teologia. Não há um conteúdo assim que não. Diferente de Inácio, por exemplo, que ele se posiciona bem contra os gnósticos e tal, na carta de Policarpo aos Filipenses não há nada digno de menção para a história da teologia. Agora, o que sim existe é um livro chamado Martírio de Policarpo. E se vocês gostam de histórias de terror, esse é o livro. Porque ele descreve em detalhes a morte de Policarpo. E às vezes esse livro é incluso na lista dos pais apostólicos também. Não está na nossa lista, mas é incluso às vezes. E agora nós vamos passar a falar de 3 livrinhos. O Didaquê, a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. O Didaquê, deixa eu... Não, ainda dá, né? O Didaquê, ele foi escrito por volta do ano 101, na virada do século. E o intuito deste livro é reforçar a moralidade cristã. Esse é o segundo padrão que se repete nos pais apostólicos. A institucionalização da fé, a questão da estrutura dos bispos, né? É importante estarem sujeitos aos bispos, e a vida moral. Não se fala de graça, não se fala de nada disso. Tá? Quando é mencionado, é uma menção mais referencial do que outra coisa, mas o que fazer com aquilo na prática fica no vácuo. Né? O livro aqui contém orientações básicas, porém, às vezes, essas orientações são contraditórias. Né? E havia algumas coisas a respeito dos profetas, parece que havia profetas itinerantes, né? E o livro aqui fala, por exemplo, por um lado diz, olha, você não pode julgar o profeta. Não, se é a voz do profeta, né? A voz de Deus. Vamos colocar assim. E por outro lado, logo a seguir, quase que no mesmo bloco, não no mesmo parágrafo, mas no mesmo bloco, ele indica como julgar os profetas. Então, esse tipo de conselho contraditório que daqui tem. E uma nota interessante, que eu acho válida, inclusive, né? É o conselho que o daqui faz para as congregações substituírem os profetas itinerantes, né, por ministros permanentes. Né? Faz sentido. Pronto, pessoas que se identificam com a igreja local e tudo mais. Né? Muito bom. Penúltimo, Epístola de Barnabé. Não é que tenha sido escrito por Barnabé, tá? E também não é mau uso do nome, apropriação indébita, coisa assim. Não, era costume naquela época pôr o nome de alguém grande, né? Para dizer, olha, isso vem dele, né? Como uma forma talvez de dizer, olha, isso é o conjunto dos ensinamentos dele, ou alguma coisa assim, ou em honra dele, qualquer coisa desse jeito. Se fizéssemos isso hoje, estaríamos
escritos, né? Muito bom. A Epístola de Bernabé, ela foi escrita entre 70 e 135 em Alexandria. E ela contém interpretações alegóricas do Antigo Testamento. Filo já tinha feito isso, Filo fazia isso ali na Alexandria também. Havia toda uma escola a respeito da interpretação alegórica. Então é natural que ali surja então uma interpretação alegórica do Antigo Testamento. E essa epístola de Barnabé é o que traz. E ele tenta demonstrar, o que essa epístola tenta demonstrar, é que a igreja é o substituto dos hebreus como povo de Deus. É contrário ao que a própria Escritura vai dizer, por exemplo, a respeito que os dons e os chamamentos são irrevogáveis, né? Então, os hebreus, uma vez chamados, é chamados para todo sempre. Nós fazemos parte desse povo. Aqui agora eu estou fazendo teologia. Nós fazemos parte desse povo chamado, desse povo convocado. Né? Mas, ele tenta demonstrar que não, que os hebreus passaram e que agora é a igreja. Né? Isso é que não está certo, né? Pelo próprio escrito bíblico. E a salvação que eles propõem é por meio do moralismo. Isso é de novo, uma nota constante nos pais apostólicos. Muito bom. E o último dos livros que nós temos é o Pastor de Hermas, né? O último dos pais apostólicos. Nós temos 3 pessoas, 3 livros. Bem pode ser que o autor tenha sido irmão do bispo de Roma, entre 140 e 145, chamava-se Pio. Essa é uma probabilidade que existe. De todos os que nós falamos e dos que ficaram fora da lista que nós fizemos, tá? Esse daqui é o que quase entra para o cânone. O cânone vai ser formado ainda, está sendo formado. Nós temos a Marcion em 140, já estabelecendo uma primeira lista, que é muito incrível, mas que Marcion depois irá ser contabilizado como um herege. A lista que ele tem muito parecida com a que nós temos, né, de livros do Novo Testamento. Então, nessa lista de livros, nesse cânone, né, esta é que quase entrou. Quase entrou. Agora, segundo ele, a misericórdia de Deus é bastante limitada. Não estamos falando da graça ou da expiação limitada, como Calvino propõe depois, muitos anos depois, né? Em que a expiação está somente disponível para os eleitos. Não é isso que estamos falando. Né? No sentido de que a misericórdia de Deus, uma vez usada, você não pode usar muito mais dela, não pode abusar dela. E o exemplo mais claro no Pastor de Hermas é que há uma possibilidade de um único perdão para algum pecado depois do batismo. Então isso é uma nota marcante e era o que as pessoas realmente passaram a acreditar. Veja bem, por exemplo, Constantino, ele vai adiar o batismo dele até o final, né? Lá dele também. E há outros santos da igreja e tudo mais. A ideia mais que parece que permeia é isso daí, né? Somente a capacidade de um perdão, um único perdão depois do batismo. A sua vida tem que ser perfeita. Né? Esse aqui é o apelo. Então, as 3 palavras que definem o Pastor de Hermas são luta, medo e abnegação. Muito bom, então a nota constante neles é estrutura eclesiástica e moralismo, moralidade. Essa que é a questão dos pais da igreja. Dos pais apostólicos, perdão. Pais apostólicos. Muito bom. Então, finalizando, quase, me falta só mais outro slide além deste, eu gostaria de falar desse papel ambíguo dos pais apostólicos na história da teologia cristã. Wilson vai dizer algumas coisas. Por um lado, forneceram uma ponte entre os apóstolos e o cristianismo católico ortodoxo. E antes que os pelinhos arrepiem, lembre-se que quando falamos de católico aqui, estamos falando de universal.
Eu pensei em escrever a palavra universal, aí falei, mas não vai confundir mais aí. Não é uma palavra técnica, tem que ser usada e pronto, acabou. Né? Não estamos falando de católico, né, romano. Estamos falando de católico quanto o sentido da palavra, é universal. Então, esse cristianismo de todos, né, e reto, correto. Né? Então, os pais apostólicos, eles fazem essa ponte entre os apóstolos e o cristianismo apostólico, cristianismo, perdão, católico ortodoxo. Bom, dessa forma, eles ajudam a preservar e estabelecer uma igreja relativamente unificada e teologicamente sadia. Pensa nisso, deixa cair a ideia, porque eu falei que as duas características são o moralismo, ou moralidade, né? E a questão da estrutura dos bispos, né? A hiperestruturação da igreja. Então, essa questão nós só podemos aceitá-la como positiva quando entendemos o contexto no qual a igreja estava. O que nós vemos que está relatado na Epístola aos Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, né, o que nós vemos ali, aquela devassidão toda, né, essa era constante. Então, contra isso, tinha que se pôr um freio. E o que nós encontramos também, alguns relatos, por exemplo, quando vemos Paulo lutando com alguns falsos profetas, falsos mestres, né, nas cartas menores dele, o que nós estamos vendo é uma situação de desregramento, né, cada um faz o que bem entende. Né? Então, qual é a resposta? Havia uma necessidade, isso aqui não acontece nunca, não acontece nada no vácuo, é uma resposta. Então, nesse contexto que pode ser entendido essa questão da ponte e de que ajudam a estabelecer uma igreja relativamente unificada e teologicamente sadia. É operação de guerra, lembra-se disso. Por outro lado, eles falaram em transmitir em suas tradições o evangelho puro da salvação como uma dádiva que não vem das obras, mas unicamente da graça. Essa é a falha dos pais apostólicos. Se você vai buscar algum escrito sobre graça, sobre misericórdia, a bondade de Deus, perdão, não, os pais apostólicos não são fonte. Se você quer falar da estruturação, de hierarquia, de bispos, vida particular dos crentes naquela época, como que era, o que eles criam, né? A mistura de crenças, esse sincretismo que achamos que aparentemente são nós, né? Os pais da igreja, os pais apostólicos são um bom começo para você. O texto bíblico que me vem à cabeça e que Olson coloca ali também é o de Filipenses 2, 12 a 13. Olson faz um recorte, o texto começa um pouquinho antes. Assim como obedeceram na minha presença, assim também obedeçam agora, diz Paulo. Né? Que parece combinar muito com a visão, por exemplo, de Clemente, de Inácio. Mas o que Olson frisa é: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Esse é um texto muito caro para a minha pessoa, eu gosto muito dele, é um dos meus textos preferidos. Eu abro o coração, eu gosto mesmo dele e tal. E é um texto muito equilibrado, muito dosado. Tem as duas coisas. Né? A salvação não é para guardá-la para mim, uma coisa íntima, privada, que eu vivo só no meu âmago da alma, no cantinho inferior esquerdo. Né? Não. É por essa salvação em ação, para fazer alguma coisa. Né? Esse poder de Deus que Paulo vai dizer em Romanos. Né? E como? Com temor e tremor, uma coisa para ser feita com muito respeito, com muito cuidado. E aí o que Olson vai dizer é que essa primeira parte, os pais apostólicos levaram certinho a sério. Mas a outra parte não. Deus é quem efetua vocês tanto querer quanto o realizar. A origem de tudo isso é de Deus. Teria que haver uma coisa mais dosada que nem Paulo nos propõe. Né? E eu gostaria de finalizar então com uma frase de Roger Olson. Ele está dizendo assim: o antídoto que os pais apostólicos, né, prescreveram para o veneno do antinominismo,
Antinominismo quer dizer viver contra a lei, sem, não é somente anominismo, senão é anti, tá? Ir contra a lei, contra qualquer tipo de regra, né? Então, o antídoto que preferiram para o veneno, do antinominismo, parece tão ruim, ou até mesmo pior que o próprio veneno. Essa é, eu acho, a frase a ser pensada, né, a ser meditada, né, e analisar quando a gente está nas nossas congregações, está de visita, né, olhar até que ponto isso aí não está vigente. Ficar de observador, sabe? O que está acontecendo? Aprender mais a observar, né, e tomar as decisões apropriadas. Abração, a gente se vê. Tchau, tchau.